Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa correção coletiva do terçol? E qual é a disciplina que a gente trabalha na terça, no nosso terçol? Matemática. Então, bora lá. A prof só vai aparecer aqui para vocês, depois a prof vai sumir, deixar só os slides e no final a gente volta a se ver, tá bom? Que eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa correção, tá? Então, vamos lá. Vamos ver quais são as páginas. 19, 20, 21, 22, 26, 27 e 28. Beleza? Então, começamos na página 19, que é simplificação de frações, tá? Aqui, ó, não tem nenhum exercício nessa página. Deixa a prof sair agora, né? Deixa eu sair de cena aqui, para que vocês consigam assistir tudo bem bonitinho e no final a gente volta a se ver. Então, aqui não tem nenhum exercício, mas a prof quis deixar que é para ilustrar mesmo o que vocês já viram e o que a gente vai trabalhar agora nos exercícios, tá? Que é simplificação de frações. Então, aqui tem toda a explicação que tem no livro de vocês, na página 19 e na página 20, beleza? Lá na página 20, nós já temos o primeiro exercício, a primeira atividade. Ligue cada fração à sua forma simplificada, tá bom? Então, quando a gente vai simplificar, a gente vai diminuir, a gente vai emagrecer a fração. Lembrem-se disso. Então, nós vamos utilizar a divisão. Então, olha aqui, ó, a fração, a forma simplificada de 7/21 é 1/3, porque foi dividido por 7. 7 dividido por 7 dá 1, 21 por 7 dá 3. A forma simplificada de 4/8, 1/2, tá? E a forma simplificada de 8/32, 1/4. Tudo utilizando a divisão, beleza? Número 2. Ao simplificar 6/18, André encontrou a fração 2/6. Por qual número André dividiu o numerador, o número de cima, e o denominador de 6/18? Ele dividiu, gente, por 3. Por quê? Se eu dividir 6 por 3, dá 2. Se eu dividir 18 por 3, dá 6. Tá? Letra B. Por qual número André deveria ter dividido o numerador e o denominador de 6/18 para que a fração simplificada fosse irredutível? Que ela não tivesse mais como reduzir, como simplificar. Por qual número ele deveria ter dividido? Por 6. Por que por 6? Porque se ele dividisse 6 por 6, daria 1. E se ele dividisse... Deixa eu pegar a canetinha aqui que vai ficar mais fácil, né? Então, 6 por 6 daria 1. E se ele dividisse 18 por 6, daria 3. Então, ele teria uma fração irredutível, 1/3. Qual seria a fração irredutível encontrada por André? A prof acabou de marcar lá, ó, 1/3. Número 3. Complete com os números que estão faltando para obter as frações equivalentes. Então, vocês deveriam completar aqui as frações, né? Ó. Então, aqui, 36, 9. Então, ele dividiu 36 por 4, porque 4 vezes 9 é 36. Então, ele tem que dividir o 24 também por 4, deu 6. Tá? Lembrem-se disso. Sempre a divisão tem que ser pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Aqui também, ó. Então, 6, né? 6/8. A próxima aqui, ó. 18. 10, 18, tá? Próxima aqui, ó. 4/5. Todos divisão, tá bom? 2/7 e 9/12, tá? Gente, a professora dá um exemplo e vocês vão seguir para fazer os outros exercícios, porque senão o vídeo vai se tornar muito extenso. Então, professora, mas como que você chegou? Tive dúvida na letra E. Como é que você chegou nesse, professora? Chama a prof lá no particular, que a prof vai ter o maior prazer de fazer com você essa conta, tá bom?
Número 4, escreva uma forma simplificada para cada fração a seguir. Então, a mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou fazer a simplificação de que forma? Dividindo. Então, aqui, ó, eu dividi 2 por 2, que deu 1, e dividi 10 por 2, que deu 5. E assim sucessivamente, tá bom? Eu fiz com os outros aqui, ó. A mesma coisa, até chegar numa fração aqui, ó, numa forma simplificada, tá bom? Ó, aqui eu tenho duas opções e aqui também, tá? Belezinha? Por que eu tenho duas opções? Vou dar exemplo desse aqui para vocês, ó, tá? Porque eu poderia dividir o 9 por 3, ele daria 3. E eu poderia dividir o 27 por 3, ele daria 9. Mas eu poderia dividir direto por 9. 9 por 9 daria 1, 27 por 9 daria 3, o que tornaria uma fração irredutível, tá bom? Lá na página 21 e 22 agora do livro. Então, na página 21, Davi escreveu no caderno uma fração equivalente a 4,32, com denominador igual a 16. Que fração Davi escreveu? Então, uma fração que seja equivalente a 4,32 e que o resultado fosse o denominador 16. Então, eu já sabia que o denominador era 16. Então, era só eu pensar aqui, que número eu vou dividir por 32, que o resultado vai dar 16. E esse número é 2. Então, se eu encontrei o número aqui, eu repito ele aqui. 32 por 2 deu 16, como a gente já sabia aqui, né? E 4 por 2, ó, dividido por 2 também deu 2. Então, eu encontrei aqui, ó, a fração 2,16. Circule as frações que são equivalentes a 3/5, tá? Aí, vocês têm que usar o conceito de fração equivalente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 9/15, tenho 24/40, tenho 6/10, 30/50 e 21/35. Como é que eu encontrei se são maiores? Eu fiz o inverso da divisão, eu fiz a multiplicação, beleza? Ó, vou dar um exemplo desse aqui, ó. 3, multipliquei por 3. 3 vezes 3 dá 9. 5 vezes 3 dá 15. Tá bom? E assim por diante com os outros. Vamos para o próximo. 7. Escreva uma fração equivalente a 4/6 com denominador igual a 3. Então, olha lá, o número de baixo, denominador, teria que ser 3. E é fração equivalente a 4/6. Se eu sei que o número de baixo é 3, então que número eu vou dividir por 6, que o resultado vai dar 3? É 2. Então, eu divido 6 por 2, que dá 3. Então, de cima também eu tenho que dividir por 2. 4 por 2 dá 2. Então, eu obtive a fração ali 2/3, certo? Uma fração equivalente a 9/36, que o denominador seja 4. Então, novamente, ó, eu tenho que achar um número que eu vou dividir por 36, que o resultado vai dar 4, porque eu já sei que o denominador é 4. Então, qual é o número? 9. Então, eu vou dividir 36 por 9, obtenho 4. E em cima, eu vou dividir por 9 também. 9 por 9 dá 1. Então, eu tenho a fração 1/4. Uma fração equivalente a 16/24 de numerador igual a 4. Agora, o número de cima é 4. Então, eu já sei que o número de cima é 4. Então, eu vou buscar um número que eu vou dividir por 16, que o resultado vai dar 4. Qual é esse número? É 4. 16 dividido por 4 dá 4. Então, embaixo eu tenho que dividir pelo mesmo número, 4. 24 dividido por 4 dá 6. Então, eu cheguei na fração 4/6, tá bom? E uma fração equivalente a 18/81, que o numerador seja igual a 2. Então, eu sei que o número de cima é 2. Que número eu vou dividir por 18, que o resultado vai dar 2? 9. 18 por 9, 2. Então, o de baixo eu também vou ter que dividir por 9. 81 dividido por 9
9. Obtenho a fração 2 nonos. Tá bom? Qual dessas frações equivalentes não é irredutível? Gente, 2/3 é irredutível, não tem nada que eu possa dividir entre eles dois, né? Por eles dois. 1/4 também é irredutível, 2 nonos também, 4/6 não é irredutível. Eu posso dividir por 2. Se eu dividir o 4 por 2, daria 2. Se eu dividir o 6 por 2, daria 3. Aí eu tornaria ela irredutível, certo? Tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, a fração que não é irredutível é 4/6, beleza? Número 8, na página 22 também, tá? 7 e 8 já são na página 22, já, o 7. Escreva uma fração equivalente a 2 nonos com denominador igual a 18. Mesma coisa, gente, uma fração equivalente, só que nesse caso eu vou usar a multiplicação, tá? Então, aqui eu multipliquei 2 por 2, deu 4. 9 por 2 deu 18. Eu obtive a fração 4/18. Tá? 1/12 de denominador igual a 36. Então, olha lá. Eu sei que o denominador é 36. Como aqui eu já sabia que o denominador era 18. Então, eu sei que eu multipliquei 12 por 3 para dar 36. Então, eu tenho que multiplicar 1 por 3 também, obtendo a fração 3/36. 5/11 de numerador igual a 30. Então, eu sei que o número de cima é 30. Então, que número que eu vou multiplicar por 5 para dar 30? 6. Então, embaixo a mesma coisa. Eu vou multiplicar 11 por 6, deu 66. Então, obtive a fração 30/66. Uma fração equivalente a 8/17 de numerador igual a 40. Então, já sei que o número de cima é 40. Então, que número que eu multipliquei por 8 que o resultado deu 40? 5. Então, 8 vezes 5 igual a 40. Então, o de baixo eu também vou ter que multiplicar por 5. 17 vezes 5 igual a 85. Obtive a fração 40. Misericórdia esse zero da prof, hein? 40/85. Tá bom? Número 9. Simplifique as frações até encontrar a forma irredutível. Então, simplificar, emagrecer, diminuir. Então, eu tenho que dividir, né? Então, aqui, ó, eu já fiz uma divisão direta, ó. 18 dividido por 9, 2. 9 dividido por 9, 1. Eu poderia ir fazendo indiretamente, como a prof explicou lá na nossa videoaula, onde nós aprendemos simplificação de frações? Sim, tá bom? Mas se eu domino a tabuada, se eu consigo me lembrar da tabuada, assim que eu vejo a fração, eu já consigo fazer essa simplificação direta, tá? 2/1, 2. 20/50. Então, aqui ó, foi dividido por 10, tá? Foi dividido por 10, então 20 por 10 deu 2, 50 por 10 deu 5, tá? Aqui eu não vou colocar 2 direto, vou colocar 2, 1 ali para vocês entenderem. E aqui 2/5, tá? Porque é a fração, né? Letra C, 8/24, mesma coisa, ó, posso dividir direto por 8, que deu 1, 24 por 8 dá 3. Então, obtive a fração 1/3. Letra D, 8/17 com o numerador igual a 40. Então, aqui ele já está me dando o numerador, ó. Tá vendo? Na letra D. Então, aqui, ó, a letra D... 8/17 com o numerador igual a 40, né? Então, aqui, ó, eu tenho que fazer o inverso aqui, ó, tá? Eu vou multiplicar, só que no caso aqui, ele tá pedindo para simplificar. Deixa eu ver o que a prof errou aqui. A prof errou o exercício. Deleta. Peraí que a prof vai arrumar para vocês aqui. Ao vivo e a cores, vamos arrumar aqui. Claro, eu peguei a letra D
que não tem nada a ver com esse exercício, né? Falei, opa, como é que deu 100 aqui? É porque a letra D, correto, ali o correto é 100, 400 mesmo, tá, gente? É como tá ali, ó, o correto é 100, 400, tá? Então, aqui, ó, não considerem isso aqui. O correto é 100, tá? Vou escrever aqui em cima mesmo, tá bom? Falha técnica, 100, 400. Como é que o exercício é para simplificar as frações e eu vou multiplicar, né? Falei, opa, alguma coisa errada. E o resultado também, né? Que eu copiei o resultado ali errado. Então, 100 e 400 igual a... Então, aqui, ó, dividir já por 100. 100 dividido por 100 deu 1. E 400 dividido por 100 deu 4. Então, obtendo a fração 1/4. Tá bom? Não vão se confundir. Acho que não vai confundir, né, gente? Tá aqui, ó. A fração correta lá da letra D. Número 10. Determina a fração irredutível equivalente às frações a seguir. Também, ó, vocês vão simplificar até que a fração se torne irredutível, não dê mais para simplificar. Então, aqui, ó, foi feito indiretamente. Então, eu tenho 28,56, eu dividi por 2, deu 14. Dividi por 2, deu 28. Continuei dividindo por 2, ó. 14 por 2 deu 7, 28 por 2 deu 14. Aqui eu já posso dividir por 7, ó. 7 por 7 deu 1, 14 por 7 deu 2 e a fração está irredutível. Aqui também foi feita uma simplificação indireta, ó. 42 por 2 deu 21, 54 por 2 deu 27. 21 por 3 deu 7, 27 por 3 deu 9. Aqui eu não tenho mais como emagrecer essa fração, então ela já é irredutível, beleza? Vamos para a próxima. Página 26 já, por quê? Porque na 23 inicia ali os estudos sobre comparação de frações, vai até a página 25. Então, na página 26... nós já temos o primeiro exercício. Observando as figuras a seguir, compare os pares de frações utilizando sinais igual, menor ou maior. Lembra da deixa lá, da diquinha que a prof deu em relação aos sinais do maior e do menor? Vamos ver lá, ó. Um meio, que é esse desenho aqui que está representando um meio, ele é maior ou menor que 1/3. Ó, ele é o quê? Maior que 1/3, né? Ó, maior. Então, o sinal é dessa forma. Por que o sinal é dessa forma? Porque ele representa um 7, né? Se eu for cortar ali no meio. E o de menor é dessa forma por quê? Porque se eu cortar no meio, ó, ele fica um 4, tá bom? É só uma diquinha para não esquecer aí na hora de fazer as atividades, tá? E essa diquinha eu aprendi lá quando eu tinha idade de vocês, olha, e não esqueci. Então, 1/2 é maior que 1/3. Letra B, 1/3 é maior que 1/5. Olha aqui, ó, 1/3 ocupa isso aqui. 1/5 ocupa só isso aqui, né? Então, é maior. Letra C, 1/5 é maior que 1/10. Por quê? Porque 1/5 é isso aqui, 1/10 é isso aqui. Então, 1/5 é maior, né? Letra D, 1/2 é maior que 1/5, ó. 1/2, 1/5, tá? Letra E, 1/10 é menor que 1/2, ó. 1/10 é isso aqui. 1/2 é tudo isso aqui, então é menor, ó, tá? O contrário. Letra F, 1/5 é menor que 1/4. Por quê? 1/5 é isso aqui, gente, ó. 1 de 5, 1/5 e 1/4 é isso aqui, ó. Então, 1/5 ele é menor que 1/4, beleza? Número 2, observando as figuras a seguir, compare as frações usando sinais igual, maior, menor ou maior. Mesma coisa, tá? Então, olha lá, 1/4 é menor que 2/3, ó. 1/4, aqui, ó, 1/4 é menor que 2/3, tá? Prof vai pegar a canetinha de outra cor aqui, ó. Então, 1/4 é isso aqui, 2/3 é isso aqui, então é menor. 1/4 é menor que 3/7. Olha lá, 1/4 é isso aqui, 3/7 é isso aqui, ó. Então, 1/4 continua sendo menor que 3/7. 2/3
a prof não seguiu a sequência, mas não tem problema. 2/3 é menor que 4/5. Por quê? Ó, 2/3 é isso aqui. Olha que legal, tocando o celular da prof. Vou desligar, né? Meu Deus, durante a aula, professora, ai, 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 é cobrança. Eu acho, né? Deixa quieto. Vamos lá. Então, 2/3, eu tenho esse aqui, ó, 2/3. Ele é menor que 4/5. Por quê? 4/5 é isso aqui, ó. Então, ele é menor, tá vendo? Letra E, 1/4 é igual a 3/12. Por quê, professor? Ó, 1/4 é isso aqui, 3/12 é isso aqui. É exatamente o mesmo tamanho. Então, é igual, tá? Sinalzinho de igual. 4/5 é maior que 3/7, tá? Então, agora a prof vai apagar ali porque tá um pouco confuso, para que vocês possam entender o restante do exercício, tá? Então, vamos lá. 4/5 é maior que 3/7. Cadê o 4/5? É 4 de 5. Esse aqui, ó. 4/5 tá dizendo que é maior que 3/7. 3/7 é esse aqui, ó. Então, é bem maior, né? E, por fim, 3/12 é menor que 2/3. Por quê? 3 de 12 é esse aqui. Tá dizendo que é menor que 2 de 3. 2 de 3 é esse aqui. Beleza? Quando a gente tem a representação gráfica, o desenho, fica mais fácil de fazer a comparação de frações, não é? Vamos para o próximo. Número 3 da página 27. Pinte as figuras para representar as frações e em seguida use os sinais igual, menor ou maior para compará-las. Então, aqui, ó, 1/10 e 1/12. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 de 10. Pintei. 1 de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou pintar 1 de 12. Pintei. Beleza? Então, agora eu vou fazer a comparação. Não, vou pintar todos, tá? Aproveitando que eu tô com marca-texto e depois a gente faz a comparação, tá bom? 5/6. Então, aqui, ó, todos divididos em 6 pedaços. Eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 2/6. 2, tá? 9 de 20. Então, eu tenho 20 quadradinhos e vou pintar 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 3 de 5. Então, eu tenho 5 dividido em 5 pedaços e vou pintar 3. 1, 2, 3. Agora, eu vou pegar a caneta para a gente fazer aqui a comparação, tá bom? 1/10 é igual, menor ou maior que 1/12? Ó, 1/10, ó, ele é maior, certo? Então, vamos colocar lá, ó, maior. Ele é maior. 5/6, ele é igual, menor ou maior? Ó, 5 de 6 e 2 de 6. Ele é igual, menor ou maior que 2/6? Ele é maior. 9/20, ele é igual, menor ou maior que 3/5, gente? Ele é menor, ó. 9/20, ele vem aqui, ó. E o 3/5 até aqui. Então, ele é menor. Então, é o contrário, tá? Ó, menor. Beleza? Usando os sinais igual, menor ou maior, compare as frações. Então, ali, a professora já trouxe pronto para vocês, tá bom? Deixa eu pegar o amarelo aqui que fica mais suave. 1/9, ele vai ser o quê? Menor que 1/2. 1/15 vai ser o quê? Maior que 1/20, tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? Vocês vão olhando aqui, conferindo como vocês fizeram no livro de vocês. Restou dúvida referente a qualquer uma das comparações aqui entre essas frações? Por favor, chamem a prof para esclarecer, tá bom? Não fiquem com a dúvida. Número 5, na página 27 ainda, tá? Gabriel usou 1/5 dos tomates que colheu da horta para fazer um molho e 3/10 para uma salada. Gabriel usou mais tomates no molho ou na salada? Então, ele usou 1/5
de tomates para fazer o quê? O molho. E 3 décimos para fazer o quê, gente? Para fazer salada. Então, olha aqui, gente, 1/5. Por que tem isso aqui, ó? 1/5, 2 décimos e aqui 2 décimos e 3 décimos, tá bom? Vou apagar tudo agora para vocês entenderem bem. Vamos por partes aqui para que vocês entendam bem, tá? Olha, prestem atenção com a prof. Eu tenho 1/5 e 3 décimos. Para eu fazer essa comparação do que ele usou mais, o que foi feito aqui primeiro? Foi feito uma fração que é equivalente a 1/5, que tem o mesmo denominador, tá? Porque fica mais fácil de eu fazer a comparação. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 2, 1 vezes 2 deu 2, multipliquei por 2, 5 vezes 2 deu 10. Então, eu tenho aqui uma fração que é com o mesmo denominador, então fica mais fácil de eu fazer essa comparação. Então, 2 décimos é o quê? Ele é menor que 3 décimos, certo? Então, se 1/5 equivale a 2 décimos, que quer dizer o que ele usou para fazer o molho, e esse 1/5, que é igual a 2 décimos, é menor que 3 décimos, então, onde ele usou mais tomates? Ele usou mais tomates na salada. Por quê? Porque 3 décimos foi o que ele usou na salada, e 3 décimos é maior que 2 décimos, tá bom? Espero que vocês tenham entendido ali. Não entendi, professora? Chama no zap. Zap, 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 zap. Número 6. Determine frações equivalentes para comparar as frações dadas a seguir. O que a prof fez aqui, das frações de tornar a fração equivalente ali, vocês vão fazer aqui também, tá? Para fazer essa comparação, vamos ver como é que vocês fariam agora aqui, tá? Então, olha aqui. 3/5 e 1/4. A prof perde de vez em quando o ponteirinho aqui da caneta, por isso que eu gosto do marca-texto, mas enfim. Então, 3/5, tá? Como é que foi feito aqui, ó? Foi feito multiplicação por 2. 3 vezes 2, 6. Deixa eu pegar o marca-texto aqui agora, que acho que vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, 3 vezes 2 deu 6, 5 vezes 2 deu 10, certo? Aí, aqui, ó, foram feitas as frações equivalentes, ó, 6 vezes... de 3 em 3, 6, 9, 12, 10, 15, 20, tá bom? Então, aqui, ó, foram feitas as frações equivalentes, ó, 3 vezes 3, 3 vezes 4, tá bom? Desculpa, gente. Por que isso? Porque foram feitas as frações equivalentes, tá? Aqui é uma equivalência que a gente multiplicou por 2, aqui foi direto por 3, certo? Aqui, ó, se eu multipliquei direto por 4, tá bom? Ali são as opções, na verdade, tá? Prof. riscou demais aqui, ó. Então, ali são as opções. Por que eu tenho que ir fazendo as frações dessa forma até chegar numa fração que seja equivalente com o mesmo denominador? Assim foi feito aqui, ó, tá? Foi multiplicado por 2, chegou nessa, foi multiplicado por 3, chegou nessa, foi multiplicado por 4, chegou nessa, foi multiplicado por 5, chegou nessa. Então, chegamos aqui a um senso comum, ó. 12, 20, 5, 20. Então, 12, 20 vai ser o quê? Maior que 5, 20. Por quê? Se eu tivesse uma imagem dividida em 20 pedaços e eu usasse 12 desses pedaços, seria maior do que se eu usasse 5 somente, tá? Então, é maior. Então, o que eu concluí com isso aqui? Que 3/5 ali na fração de vocês ali, 3/5 e 1/4, eu vou colocar que 3/5 é maior que 1/4, tá bom?
A mesma coisa aqui, ó. Chegamos numa fração, num senso comum aqui, ó. Em frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, eu ia fazendo a multiplicação, né? Então, fez a multiplicação aqui, ó, por 2, né? Deu 10, 12. E aqui também, ó. Eles fizeram direto aqui por comparação, tá? Com essa e com essa. Então, eu tenho ali 7, 12, 10, 12. Então, eu tenho o mesmo. Por que eu falei comparação? Porque eu tenho o mesmo denominador. Ai, professora do céu, que coisa borrada, né? Mas, professora, você não fez aí uma multiplicação com a fração 7, 12, mas não precisa, porque aqui, ó, eu já encontrei a fração equivalente, né? Então, aqui eu já tenho, ó, 7, 12 com o mesmo denominador, ó, 10, 12. Então, 7, 12 vai ser o quê? Menor que 10, 12. Então, eu entendo aqui que 7, 12 é menor que 5 sextos. 5 sextos, né? Porque a fração aqui que nós achamos equivalente é 10, 12. Tá bom, gente? Continuando lá na página 28, que é a nossa última página mesmo, tá? A prof tá aí. Vamos lá, prof. Da mesma forma que eu tenho a fração 3,49 décimos, tá? Então, aqui também eu teria que chegar numa fração equivalente com o mesmo denominador. Então, aqui, ó, 36,40 foi a fração que se chegou multiplicando por 4, tá? Então, 4 vezes 9, 36, 10 vezes 4, 40, tá bom? Não precisei fazer fração equivalente dessa aqui, ó, não precisei fazer a conta, porque eu já tenho o mesmo denominador, 40, 40, tá? Então, eu entendo que 3 de 40 é menor que 36 de 40. Então, aqui vai ser menor, tá? Gente, o resultado tá sempre aqui em cima também, tá bom? Letra D, a mesma coisa, ó, 2, 15, 7, 20. Nesse caso, eu teria que fazer aqui dos dois, né? Então, eu tenho aqui 2, 15. E eu cheguei aqui, ó, 2 vezes 4 deu 8, 2 vezes 4 deu 8, 15 vezes 4 deu 60. Aqui no 7, 20. A mesma coisa lá, ó, eu multipliquei por 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 20, 60. Então, eu encontrei aqui denominadores em comum. Então, eu sei que 8 de 60 é menor que 21 de 60. Então, 2,15 é menor que 7,20, porque 2,15 aqui no caso é representado pela fração 8,60. Tá bom? Número 7. Janaína fez um desenho para aula de arte e usou 2 cores diferentes para colorir. Ela pintou 2/5 do desenho de verde e 4/7 de amarelo. Qual é a cor predominante nesse desenho? Gente, a mesma coisa. Eu vou ter que chegar num denominador em comum, tá? Então, eu fui fazendo aqui, ó, as frações equivalentes, tanto do 2/5 quanto do 4/7 aqui, né? Então, eu cheguei aqui, ó, no 20, 35, multiplicando 4 vezes 5 deu 20, 7 vezes 5 deu 35. E aqui também, ó, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 5, 35. Então, aqui, ó, 20, 35, 14, 35. Então, eu sei que 14,35, que é equivalente a 2/5, ó, tá? Vou pintar aqui com outras cores para que vocês entendam. Então, 14,35 é o equivalente a 2/5, certo? Vamos pintar de outra cor ali o outro. E 20,35 é equivalente a 4/7, certo? Então, eu sei que 14,35 é o quê? Menor que 20,35, certo? Então, qual é a cor predominante nesse desenho?
amarelo é a cor predominante no desenho. Por quê? Porque ela usou 4/7 de amarelo. E amarelo aqui, ó, ela usou mais 20 de 35, que é a fração que significa ali, que se equivale a 4/7. Tá bom? Certinho? Olha os ursos sem curso aí, ó, passando para ver se vocês fizeram toda a atividade, tá? Tirando alguns probleminhas técnicos, celular tocando, né? O resto eu acho que correu tudo bem. Gente, não é complicado, porém, vou falar novamente para vocês. Deixa a prof falar, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá? Ó, prof mandando 1000 beijos para vocês. E você arrasa, vocês arrasam, né? Eu tenho certeza absoluta que vocês acertaram. Se não acertaram tudo, acertaram quase todas aí, tá? Deixa a prof aparecer para a gente conversar um pouquinho. A prof já comentou isso com vocês outras vezes, vou falar novamente porque é bem sério. Matemática é exercício diário, tá? Por mais esmiuçada que seja a aula, por mais detalhes que a prof coloque, por mais devagar que a prof vá em cada explicação, se vocês não fizerem um exercício diário de matemática, dificilmente vocês vão compreender. Por quê? Quando a prof vai fazer uma aula, ela precisa estudar aquilo, né? Ela precisa estudar aquilo que ela vai passar para vocês. E isso é um estudo diário, né? Se fosse assim, eu já estou aí há quantos anos no 5º ano, assumindo turmas de 5º ano. Então, não precisaria mais estudar o livro, então eu já sei tudo, né? Não funciona dessa forma. O cérebro precisa se exercitar, principalmente esses exercícios de raciocínio lógico, que engloba o que? A matemática. Quando a prof fala da tabuada a gente pode sambar, a gente pode fazer mágica, a gente pode saracutear, a gente pode fazer o que for, né? Cantar, pode fazer o que for. Se vocês não fizerem o exercício diário da matemática, da tabuada, vocês não compreenderão as atividades e o conteúdo, principalmente relacionado a esse conteúdo que nós estamos trabalhando, que é conceito de fração, simplificação de fração, comparações de fração, fração equivalente, tá? Então, tudo isso fica um pouco complexo se vocês não sabem a tabuada. Então, ali, quando vocês sabem qual é o número que vocês precisam multiplicar ou dividir aquele numerador e aquele denominador, assim que vocês batem o olho, é lógico que fica mais fácil de solucionar ali a questão, os exercícios, tá bom? Então, matemática, exercício diário, tá? Ah, professora, mas eu não quero ficar fazendo todos os dias fração. Então, faz continha de multiplicar, faz continha de dividir, faz continha de adição, de subtração, treina a tabuada, tá bom? Da mesma forma como vocês decoram música aí, usem as musiquinhas também da tabuada para decorar, porque é uma boa, tá? Infelizmente, né, com essa pandemia, a prof não pôde trazer para vocês ainda esse projetinho que a prof tem, das musiquinhas mesmo da tabuada aí, que ajudou muito as outras turmas, as turmas dos anos anteriores, né? Vamos ver aí quando nós retornarmos às aulas, o que a gente pode trabalhar em relação às musiquinhas. Enquanto isso, dependo da vontade de vocês em casa aí desse treino diário, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus. Até a nossa aula de amanhã, correção coletiva de ciências, nossa aula do quartou, tá bom? Prof, tá morrendo de saudades. Ó, até meu celular deu tchau pra vocês ali, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau!